Mas tem outra pessoa muito relevante no nosso cenário político que também está fazendo acusações bastante graves relacionadas ao caso Master. O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, está acusando o PT de tentar barrar a CPI do Banco Master para proteger aliados do presidente Lula. Segundo Flávio Bolsonaro, ele menciona a ocorrência, a existência de uma reunião entre o presidente Lula e o Daniel Vorcaro, que teria contado com ministros do governo, e ele teria dito que parlamentares ligados ao governo teriam se recusado a assinar o prosseguimento daquela CPI. Ontem eu não estava aqui, mas eu sei que foi bombástico por conta de tudo que apareceu com relação ao Ciro Nogueira. E, a meu ver, eu acho que esse problema, é óbvio, Flávio Bolsonaro está dizendo que é relacionado ao PT, porque o PT é o maior inimigo político dele nesse momento. Mas, para mim, essa questão do Banco Master, ela ultrapassa qualquer ideologia, porque o Daniel Vorcaro conseguiu se infiltrar em todas as esferas políticas, qualquer que seja a sua ideologia, né, Diogo? Sem dúvida nenhuma, impressionante. O cara estava se achando o rei da cocada preta, né? Porque ele falou, eu consegui tudo que eu podia no mundo. Eu tenho juízes, eu tenho ministros, eu tenho deputados, senadores, todos estão comigo. Eu mando um senador apresentar um projeto de lei para o meu banco e ele vai lá e apresenta e quase ganha ainda e defende com entusiasmo. Ele estava realmente se achando, e o banco dele crescendo desse jeito, né? De tomar dinheiro de velhinho e essa coisa toda, de usar o Fundo Garantidor de Crédito para usar o prestígio do Bradesco, do Itaú, do Banco do Brasil e vender o seu título podre, que no fundo foi o que ele fez. E certamente, quando foi preso, a sensação dele deve ter sido assim. Só fui preso porque aquele canalha daquele outro banqueiro descobriu minhas coisas e me dedou. Porque o que eu estava fazendo não ia dar problema nenhum. E continua nessa até agora. Então a gente vê que a dimensão que isso toma é tão grande que, olha, tem que ter CPI estadual, municipal, federal, a Polícia Federal, as polícias estaduais, todo mundo tem que investigar isso. É uma dimensão de crime que não dá para ficar só na Polícia Federal, deixa quieto. Não é que eu não confie, é que é muito sério. Isso aqui, você vê, em se confirmando que o Ciro Nogueira teria feito, segundo a Polícia Federal, é a prova de que eles não estão governando para o Brasil de jeito nenhum. Eles estão brincando de um joguinho ali de enriquecimento às nossas custas, com um discursinho besta para cima de nós e nós acreditando. Ó, o Danilo tá dizendo aqui no chat que o caso Vorcaro deu luz à única ideologia que existe no Brasil hoje em dia, o dinheirismo. E aí, eu queria Muito trazer bom. Quem disse isso? o Danilo Miranda 6251. Obrigada pela sua contribuição, Genial, Danilo. E olha, eu quero a opinião de vocês aqui no chat pelo seguinte. Vocês acham que existe algum dos espectros políticos que está mais ferrado com toda essa história do Vorcaro do que outro? Porque, pra mim, gente, do fundo do meu coração, eu acho que todo mundo tá no bolo. Não importa se é de lá, se é de cá, se é do meio. Tem expoentes de todos os lados. E você, professor? Sem dúvida, é o caso Master, né? O nome é bom, porque é o caso que de alguma o nome se forma encaixa. é o caso que de alguma forma mostra uma corrosão na República que nós não vimos, por exemplo, em casos anteriores, como foi o caso do Mensalão, como foi o caso do Petrolão, porque naqueles casos específicos e outros pequenos escândalos ou outros escândalos que têm dimensão um pouco menor, você até identificava vínculos políticos partidários. E nesse não, ele é bem mais institucionalizado. Talvez seja o caso Master por excelência da corrupção brasileira. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo. É o lema do Daniel Vorcaro, né? Exato. E aí, o que para mim isso revela é uma fragilidade na nossa própria instituição republicana. Assim, né? Porque, no fundo, nossa instituição republicana, ela carece de uma doença histórica bastante profunda, né? Bastante... até fácil de sentir, difícil de aceitar, né? De colocar nos termos do que é aceitável e compreensível, que é uma república que não foi exercida nos alicerces de uma transparência, de uma virtude republicana. Ela é sempre essa tentativa de se transformar. É o velho patrimonialismo, né? Nos transformar o que é público nos interesses privados. Talvez ainda ninguém explique o Brasil tão bem quanto o Sérgio Buarque de Holanda quando explicava essa questão do patrimonialismo brasileiro. Você
vê a oportunidade de ter benefícios pessoais com a coisa pública, não interessa o partido que você é. Não interessa. Então, quando o Flávio acusa o PT, a gente, assim, independente se ele ter certo ou não... Tem um oportunismo, né? Exatamente. A palavra é essa, tirou da minha boca. É a narrativa política construída de maneira bem transparente, assim. Ele tá ali montando uma narrativa, montando narrativa de campanha, e faz tudo, assim, do ponto de vista da estratégia, do ponto de vista do jogo, do xadrez político... Todo mundo faria o mesmo. Ele não tá fazendo... Você vai acusar ele de... É imoral fazer isso? Ah, tudo bem, é o jogo da política, né? Pois é, inclusive não faz muito tempo, outro dia mesmo, abriram aqueles arquivos com sigilo de 100 anos do presidente Deodoro da Fonseca, aquele que derrubou o Império, e descobriram que tinha atos dele lá no sigilo beneficiando seus filhos. Ou seja, é tão antigo quanto a República. Agora, eu não falo isso querendo dizer, é assim, deixa barato, não liga mais para isso e vamos aceitar. Não dá para aceitar. E o Flávio, na minha opinião, tinha que ser muito mais incisivo, como o Lula também, como todos os candidatos tinham que ser mais incisivos para exigir uma investigação mais intensa. Então, gente, o Diogo tá falando que o Flávio deveria ser mais incisivo. Vamos ver o vídeo com a fala do Flávio pra gente dar uma julgada aqui, se ele foi incisivo o suficiente ou não? Sabe o que é curioso? O pai do Lulinha pode aparecer a qualquer momento dizendo que apoia a CPI do Banco Master. Mas deixa eu te contar o que ele não fala. O PT foi contra a CPI. Os deputados do PT não assinaram. Só que agora não dá mais para segurar. Aí vem o teatro. E eu te pergunto, será que o PT está contra a CPI porque envolve políticos da Bahia que eles controlam há mais de 20 anos? Ou será porque a família do Jacques Wagner, líder do PT, recebeu 11 milhões em uma empresa ligada ao caso? Ou porque o Guido Mantega, que já foi ministro da Fazenda do Lula, recebia 1 milhão por mês do banco só para fazer lobby dentro do governo? Ou porque o Lewandowski, ex-ministro da Justiça, recebeu 5 milhões? Agora, segura essa. Ou será que é porque o próprio Lula teve uma ótima reunião fora da agenda oficial com o dono do Banco Master, cercado de ministros de primeiro escalão, como Rui Costa, da Casa Civil? Coincidências demais, né? Aliás, Rui Costa foi governador da Bahia, onde todo o rolo do Banco Master começou. A verdade é simples. O PT não quis investigar, tentou travar, mas não conseguiu. A oposição assinou. Eu assinei. E agora a CPI vai sair. Eles querem pagar de bonzinho? Não cola. Quem tentou esconder, agora não pode posar de herói. O Brasil tá vendo. Olha, gente, a ver se algo vai mudar, se essa CPI vai sair do papel e se alguém lá na frente vai mesmo ser condenado. Porque a gente sabe que no Brasil é normal ficar tudo virando pizza. Agora, gente, enquanto uns querem se manter no poder, outros querem se alçar a este mesmo poder, talvez por tudo que o professor colocou aqui, todas essas vantagens absolutamente indevidas que os políticos obtêm quando são colocados nos seus respectivos cargos. E aí está rolando um conflito na família Bolsonaro. Dizem, Michele Bolsonaro disse, não fui eu, que Jair Bolsonaro até passou mal por conta da possível articulação entre seu filho Eduardo, 0 alguma coisa, que tá lá nos Estados Unidos fugido, e André do Prado. Diogo, explica pra gente por que isso tá caindo tão mal pro Jair. André do Prado tem histórico fortíssimo de centrão. Alguns vão dizer, mas Bolsonaro também tem lá de trás. Mas tudo bem, é verdade. Quanto mais atrás a gente for ver, mais a gente vai encontrar pessoas nessa situação. Mas fato é que Jair Bolsonaro criou uma facção, no sentido, não estou falando no sentido criminoso, criou um grupo político intenso, criou uma liderança e quer manter ela firme em torno do seu sobrenome. E André do Prado não caminha por essa área. André do Prado é uma pessoa da confiança do Valdemar. Mas o Jair está no partido do Bolsonaro, os filhos também estão no partido do Bolsonaro. Sim, mas é diferente, entendeu? Porque não é do grupo
do Bolsonaro. O André do Prado corre por fora, é muito mais centrão, é muito mais ligado, sem dúvida, a Valdemar, e também teve proximidade, muitas vezes, com a esquerda no momento que era oportuno. É isso que incomoda profundamente Jair Bolsonaro. Agora, o que Eduardo está fazendo? Confusão. Uma baita de uma confusão, porque ele não é o candidato ao Senado, a vaga seria dele por uma série de razões, até de acordo, e ele acha que ele, sendo o primeiro suplente, não vai ter os problemas que ele poderia ter se fosse o candidato. E eu pergunto, como não? O suplente tem que passar pelos mesmos processos de validação que um candidato ao Senado encabeçando a chapa. Então, isso aí vai ser uma confusão sem fim. Professor, quem manda? A família Bolsonaro ou Valdemar? Quem manda é o desejo de poder de todo esse pessoal, assim. Eu tô com relação, ouvindo o jogo, ouvindo a matéria, ouvindo todo esse desenho que você trouxe pra gente, essa narrativa, eu aqui jogo um balde de água fria na minha ilusão política. Eu não tenho mais nenhum tipo de expectativa com relação à política e tenho me tornado cada vez mais recluso com relação a isso. Porque o que a gente tem desenhado é claramente um jogo de interesses para se manter no poder de mais uma família. E seja este ou aquele político, Valdemar, o único interesse desses grupos, dessas facções... Você sabe que uma das maiores... Aqueles arquitetos da República, do republicanismo, os teóricos do republicanismo, sempre se preocuparam com a única coisa que poderia, de fato, destruir uma república. As facções no poder, né? E o Brasil, ele é um laboratório de facção no poder. E a família do Bolsonaro e qualquer outra família é isso. E eu acho muito impressionante, eu gosto sempre de tocar nesse ponto, que discutem-se essas articulações e essas alianças. E primeiro que essas alianças são absolutamente frágeis. Porque a gente já viu melhores amigos se degladiarem, a gente já viu inimigos virarem chapa presidencial, né? Então, assim, a gente sabe que é tudo muito perene, que é tudo muito superficial e nos leva a perceber que, na verdade, não é a ideologia. Não é um projeto de país, é uma acomodação de interesses que quase sempre não estão ligados aos nossos interesses, mas aos próprios interesses de quem está no poder. Basta a gente lembrar, e eu repito isso aqui com certa frequência, quando tem votação para decretar sigilo, não tem direito de esquerda, todo mundo vota igual. Quando tem votação para aumentar a emenda parlamentar, não tem direito de esquerda. Nunca vi um parlamentar falando assim, não quero mais dinheiro para mim. O dinheiro é do povo. Tudo muito superficialmente diferente, mas quando a gente vai ali na carne, é todo mundo da mesma laia, né? E aí, essa história do Banco Master que a gente estava comentando na pauta anterior, entra muito nesse bolo. Pô, o cara tá me oferecendo uma série de vantagens, eu não preciso fazer muita coisa, pouco importa se eu sou do lado A, se eu sou do lado B. Os caras querem saber da mesada que vai cair. Parece que você está falando do jeito de pensar do Ciro Nogueira, não do Zequinha do PT, ou do pai dele, ou meio de qualquer um deles, não parece, não? É esse o retrato da nossa política, não é? E olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Enquanto isso... Se esse conteúdo foi relevante para você, deixa seu like, comenta e não esquece de se inscrever, hein?